Aí que está. O grande problema é devido à proliferação de igrejas. É claro que existem ministérios que foram levantados por Deus. Eu não tenho dúvida disso. Só que tem muito ministério que foi levantado pelo homem. Deus não está no negócio. Você entendeu? O cidadão não está contente no ministério dele, ele quer abrir a própria igreja. E aí ele traz a doutrina dele, o que ele acha. E aí você vai criando uma série ao ponto de que vai chegar, se não é que já chegou aqui, alguém perguntando qual que é a igreja correta. Eita. Correta do céu. Você entendeu? Qual que é a igreja, lá no seu trabalho, qual que é a igreja correta? Né? Eu recebi uma moça aqui, ela me parou aqui no corredor e falou: qual que é a doutrina da igreja? Eu falei: Jesus. Pronto. E ela chegou pra mim e falou assim: mas eu posso entrar assim? Ela tava com meia calça, aquelas furadinhas, ela tava com calça rasgada, ela tava com os olhos pintados de preto. Ela falou: porque na igreja que eu tô não me aceita. Meu Deus. Aí que tá. Nós temos dois pontos. A gente não pode descartar, né? Certamente eu abraçaria essa pessoa. Sim. Não, fica aqui com a gente. Sim. Fica aqui com a gente. E aí a gente tem também o outro lado da linha. Qual que é o outro lado da linha? Eu quero ficar do jeito que eu quiser. Venha como está, mas não permaneça. Você entendeu? Aí entra ensinamento bíblico. Porque E o momento de Espírito Santo convencer, né? a igreja tem mecanismo, oração. Sim. Aquilo que você não pode fazer, a oração faz. E tem um outro porém que eu acho também que faz muita diferença: o testemunho. Sim, porque veja bem, a partir do momento, vamos supor, vamos tentar imaginar uma moça nessas características que você está dizendo. Vem, não, vamos abraçar. Só que quando ela olhar para o lado Sim, não vai e ver ver todo ninguém mundo assim, comportado, ela vai começar a tirar uma coisa ou outra. E outra, só a sua oração. Por isso que eu falo, as lideranças hoje. a oração, a igreja tem oração vai mecanismo. alcançar, é que nem nós foi alcançado pela oração também. Sim. Eu posso dar um exemplo, testemunho da minha casa. Minha casa é a minha esposa. Eu nunca imaginei que a minha esposa ia usar um vestido igual a pastora Débora. Ela olhou para a pastora Débora, ela viu a pastora como um espelho para ela. Ela falou: eu quero andar igual a pastora. Glória. E eu nunca imaginei que ela ia vir vestida. Ela veio com piercing, quando ela veio para a igreja, quando eu veio lá para Jesus. Com piercing na língua, com piercing no nariz, com piercing na sobrancelha, com piercing em um monte de lugar, com piercing na... Eu falei: Senhor, é o Senhor que vai incomodar ela. Quando ela pisou a primeira vez no pé da igreja, ela tirou tudo. Então eu apenas continuei orando. Então nossa vida é um testemunho. E hoje, para honra e glória do Senhor, minha mãe estava sentada lá no fundo e ela viu a Ana subindo em cima do altar. Ela falou que na época, a Ana era boba. Ela falou: pega a Ana, era bobageira, chegou a ganhar a Ana. Hoje ela viu a Ana, ela falou assim: nossa, a Ana está diferente. Ela está usando vestido. Ela está diferente, ela não tem um piercing, ela está perfeita em cima do altar. Eu falei: mãe, quem muda, quem transforma é Jesus. E aí um exemplo desse acaba sendo espelho para outras pessoas. Vamos dar continuidade, gente? Aleluia. Bom, vira a página 2. A Trindade no Antigo Testamento. Bom, várias passagens do Antigo Testamento sugerem ou mesmo implicam que Deus existe em mais do que uma Pessoas. não necessariamente em uma trindade, mas ao menos em uma relação binária. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o próprio Deus está em ação, ainda que não apareça o Filho nem o Espírito Santo, os dois estão aqui presentes. Veja, como eu disse, tem muitos que têm dificuldade de entender. O Filho não interfere na atuação do Pai, o Espírito Santo não interfere na atuação do Filho, porém os três estão juntos. Se respeitam. Mas não deixam de ser um. Como eu disse, para a cabeça de alguns isso aqui é confuso. Não são três deuses, não são três pessoas. É uma única pessoa que se divide em três funções. Só que cada função respeita a função do próximo. Isso aqui tem uma lição espiritual. Você não vai ver, por exemplo, em Gênesis 1, Deus dizendo: haja luz. Aí o filho se apresenta: não, haja luz não, pai, haja meia luz. Haja meia luz. Não. Eles respeitam. Isso deveria ser para nós, né? Se a própria Trindade se respeita, Por que a gente não vai
Pois não. Em questão de oração, eu já me falaram que a gente, já ouvi até em cima de púlpito mesmo, que a gente tem que saber para quem a gente está orando. Se a gente está orando para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo. E tem que ser exatamente divididinho. Um exemplo, uma oração que você começa: Deus, Senhor, Jesus, fala comigo, Espírito Santo. Não pode. Não pode ser orado assim. Eu tenho que saber se eu estou orando para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo. Confere isso, porque no dia que me foi dito isso, eu rebati e disse que eu não acreditava assim. Porque se é um, né? Porque se eles são uma É divindade. mais ou menos assim: honra o Pai, honra o Filho, honra o Espírito Santo. Amém. Mas os três é um. Eu posso orar para Jesus, para o Espírito Santo, para Deus, na mesma oração, é um. Chamar os três Eu para dou bom participar. dia para os três. Qual que é o problema? Não, o problema, isso não fere a teologia, isso não fere a Bíblia. Não fere a Bíblia. Então, eu discordo de quem disse isso, ou de quem falou isso e você ouviu. Discordo. Deus é único, é um. Sim. A Trindade é um. Eu vou pegar alguém que está mexendo na minha aula no celular, eu vou tomar o celular. Melhor. Brincando, viu, pastor? Diante do que nasceu assim, o Espírito Santo mandou, estou fazendo. Tem que fazer algo aqui numa coisa. Fique em Não, paz. mas eu também desculpa. Ó, exemplos da Trindade no Antigo Testamento. Cadê? Onde que eu tô? Gênesis 1. No relato da criação em Gênesis 1, quem está me acompanhando na apostila? Amém. Opa, espere, hein? A palavra hebraica para Deus é Elohim. 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 E Elohim é a forma plural de Eloá. Eloá. Ou seja, o próprio nome Deus em português é plural. O próprio nome Deus é plural. Não existe Deus, né? Então isso também no hebraico tem um significado. O nome Deus no hebraico, se ele fosse no singular seria Eloá. Mas na atuação da Trindade ele aparece como Elohim. Deus no plural. Elohim. Ah, professor, eu tô errado. Aquela música de louvor de... Não. Isso é a forma aportuguesada. Mas se você for para a questão do hebraico, eles arrastam o H como um R. Elohim. Elohim. Se você vê um judeu falando, ele vai puxar o H no R. Elohim. Né? O Elohim. Geralmente esse plural tem sido interpretado como plural majestático, em vez de uma pluralidade. Todavia, G.A.F. Kennedy, ou Knight, que é um teólogo, tem argumentado coerentemente que tomar esta forma como plural majestático é ler no antigo texto hebraico um conceito moderno, considerando que os reis de Israel e de Judá são todos tratados no singular no texto bíblico. Além disso, Knight ressalta que todos tratados além disso, Knight ressalta que as palavras hebraica para água e céu são ambas plurais. O Espírito de Deus movia sobre as Águas. E toda vez que a Bíblia, na sua grande maioria, fala de céu, fala de céus. Plural. São ambas plurais. Os gramáticos têm denominado esse fenômeno no plural ou de plural quantitativo. A água pode aparecer em forma de pequenas gotas ou grandes oceanos. Essa diversidade quantitativa em unidade, diz Knight, é uma maneira adequada de compreender o plural Elohim. Por exemplo, aqui ele está fazendo um paralelo. Por exemplo, quando nós falamos de água, existe uma única água? Existe uma única água? Uma única água? Única água. Eita. A água, ela pode ser chuva, pode ser gota, pode estar em balde, mas nunca deixa de ser uma. Deixa de ser uma, sim. Ela é várias águas. Tô confusa. Aqui, ó, exemplo claro.
Tá? Tipo, não existe outro exemplo de água? É isso? Não, não é isso. Aqui, você está vendo uma água ou várias águas? Uma. Duas águas. Não. Não, uma água. Tá dividida. Aqui, mas é ó. uma água. Uma água ou várias águas? Várias Várias águas. Várias moléculas. Vários sais minerais. Aí já Não existe entra uma na água. história, geografia, já entra, né? Ficou confusa, né? Agora eu Porque a água é feita. Gente, a água ela é feita de partículas. Aí já vem, né? História, geografia. Moléculas de água. Não existe uma água. São águas. É porque fala águas, né? A gente fala água porque é nosso comum, nosso Mas é cotidiano. água. Você Mas o viu correto é Não vai água. falar águas, tá servindo. Aliás, águas. São águas. E sua pergunta foi. Então não existe Hã? uma água. Não existe uma água. Existe águas. Assim como Deus, não existe um Deus. Aliás, não existe Deuses. não existe vários deuses. Existe um Deus que se divide em três. Três. Que vários. A água dentro do copo que compõe-se de sais minerais, moléculas. Então são águas e não uma única água. Amém? Deus. Você não vai encontrar o nome Deus no singular. Deu. Deu, não. Deus. Trazendo a ideia de que Deus, assim como no hebraico Elohim, atua de forma única, porém se dividindo. É como o ovo, casca, clara, gema, se Você deixa já de com ser. ovo. Até porque ele faz vocês, tá? Exatamente. Por isso que ele não pode ser único. Ou melhor, ele não pode ser. Ele não pode ser apenas. Ninguém explica dele. Ninguém explica Deus. Todo homem, o homem mais sábio da terra, não consegue Ai, Jesus. uma partícula da inteligência de Deus. Meu Deus. É, esses dois aqui diz que se explica Deus. Me explica, como que um Deus conhece o nome de cada estrela? Me explica como é que Deus sabe o nome de cada ser? É o nome de cada um. Me explica. Cabelo tem na cabeça. Um Deus que sabe aonde está a formiga agora, aonde está as bactérias, micróbios, Tudo isso. tudo isso, pelo nome. Pelo nome, é. Por isso que ele perguntou para Jó: aonde tu estavas quando eu criei a terra? Quem é você? Aí você pega para os dias de hoje, que foi escrito há 2000 anos atrás, estão acontecendo hoje no século XXI. Dando continuidade para a gente encerrar? Vocês estão cansados, né? Eu tô com fome. Já 5 minutinhos a gente termina, tá bom? Bom, Gênesis 2:24. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Gênesis 2:24. Temos aí mais um exemplo de trindade. Filho vai vir. Tem Aqui, ó. Gênesis 2:24. Quem pode ler? Calma aí, deixa eu ver, acabei, peraí. Tô achando, achei. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Eita. E apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. Ai, que lindo. Ó, aí temos o exemplo de trindade. Olha, muito leve. Ó, o homem e a mulher, dois seres. A partir do casamento eles se tornam, mas não deixam de ser. Dois. Tá aí. Você entendeu um pouquinho melhor a trindade. É o único Deus que se divide em três. Você e o seu marido são uma única pessoa. Porém, você tem a sua personalidade e ele tem a dele. Muito forte, verdade. Qual que é a personalidade de Deus? Se você olhar para as páginas do Antigo Testamento, um Deus de guerra, o El Shaddai. Mas se você olhar Deus no Novo Testamento, um Deus que chora diante de um túmulo.
O Deus do Antigo Testamento, não estou falando deuses, eu estou falando Deus do Antigo Testamento é um Deus de guerra. O Deus do Novo Testamento é um Deus sensível, íntima compaixão. E se moveu de íntima compaixão. Personalidade diferente, mas é o mesmo Deus. Agora vai melhorando a questão da trindade, né? Ó, de acordo com Gênesis 2:24, tem gente que está com um ponto de interrogação na mente, eu estou vendo daqui. Bom, de acordo com Gênesis 2:24, o homem e a mulher devem tornar-se uma só. Em hebraico, a palavra carne é echad. Uma união de duas pessoas distintas, individuais. Eu te pergunto, como que um homem e uma mulher casados se tornam uma só carne? Cada intimidade. O contato sexual entre o homem e uma mulher acaba ele se tornando uma só carne, porque um está dentro do outro. É aí, traz isso do lado espiritual, gente. Aqui, ó, traz isso do lado espiritual. Você quer ser um em Deus? Chama ele para intimidade. Você só pode ter uma. Você conversaria com estranho? Como você conversaria com uma pessoa íntima? Jamais. Você não fala coisas pessoais para pessoas estranhas. Sim. Você fala coisas específicas suas para pessoas próximas. Assim é Deus. A partir do momento que a gente descobrir que há a possibilidade de um relacionamento, de amizade entre eu e Deus, eu converso com Deus com naturalidade. Relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Deus, eu sou isso aqui, ó. Às vezes, olha só, parece loucura o que eu vou dizer. Eu tenho um amigo meu, inclusive o mesmo que viu o anjo, o suposto anjo. Eu tenho um amigo meu que ele dizia o seguinte: Sérgio, sabe quando eu tive as melhores respostas de Deus? E eu falei para ele: como? Quando? No banho. Tomando banho, eu falava com Deus, eu sentia a presença de Deus, eu sabia que Deus estava comigo. Coisa linda. Aí alguém precisa que não sei o que, tu tá querendo. No banho. Aí ele falou assim, eu falei para ele: puxa vida, que bacana. Eu falei: sabe por que no banho? Porque Deus sabe. Porque foi Ele que me criou, Ele me criou sem roupa, então eu tenho intimidade com Ele no banho, tomando banho. Não é nem de joelho. Isso aqui não é regra para todo mundo. É uma experiência dele. Você entendeu? Na pia. Você está lavando louça. Você entendeu? É quase todo lugar. Mas, professor, eu quero dizer que nem qualquer um que chegar lá em casa, eu quero lavar a louça, pode. Essa que pediu ter licença. Eu pedi licença, porque eu fiquei com medo de lavar a louça. Oi, pode lavar. Professora, eu tô vendo essa moça aqui, mas. Olha. A louça tá com medo de dançar com Vê? Lavando a louça? Ó, para terminar, vamos lá. Duas pessoas distintas individuais. Em Deuteronômio 6,4, a mesma palavra é empregada para Deus. Abre aspas. Ouvi, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único, Echad, Senhor. Diz Millard J. Erickson, parece que aqui algo está sendo afirmado acerca da natureza de Deus. Ele é um organismo, isto é, uma unidade de partes distintas. Moisés poderia ter usado a palavra Yeshid, somente um, singular, em Deuteronômio 6,4, mas o Espírito Santo preferiu que assim não fosse, que fosse Echad, carne, e não existe uma carne. Os aqui são carnes, uma única carne. Você tem uma carne diferente da minha? Não, que quando morrer vai tudo, o bicho vai comer. Você entendeu? É igual a água. Existe uma única água? Não. O mesmo copo de água que está aqui, o mesmo copo de água que está lá, está separado, mas é a mesma água. Você tem uma carne diferente da minha?
A sua carne é composto de nervo, como a minha. Você tem, vamos lá, vasos sanguíneos, como eu. Sim. Então não existe outra carne. A Bíblia dá um outro nome também, tá? Barro. Cada um tem o seu vaso de barro. Porém, cada vaso tem uma utilidade. Porém, é o mesmo. É igual Deus. É igual Deus. Deus é único. Porém, Ele atua De várias maneiras. Meu quarto está precisando de algumas reformas. Amém, gente? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.